Ricardo, dirias que Macron mantém um estado de graça ou até reforça este estado de graça muito com a ajuda do aparelho mediático? Claramente, que ele sabe gerir de forma muito hábil, mas não só. É verdade que essa eficácia comunicativa é também muito solidificada naquilo que é uma estratégia política muito abrangente. Já foi aqui mencionada, quer a frente externa, quer na frente interna. Ele passou estes últimos dias perto dos agricultores a prometer-lhes que iriam ter incentivos como nunca recentemente eles tinham tido, a ir ao interior das fábricas que estão com dificuldades, a fazer o que ele já tinha feito durante a sua campanha presidencial, ir diretamente falar com os sindicalistas, não se escondendo atrás de guarda-costas ou atrás de câmaras de televisão, chamando os sindicalistas para uma porta ao lado e falando diretamente com ele, olhos nos olhos. Isso é muito importante para a tal transformação que o Álvaro há pouco mencionava de perspectiva que as pessoas têm sobre os políticos. E é aí que ele está a amarrar uma parte importante daquilo que é a consolidação do resultado que ele teve nas eleições presidenciais. Porque se é verdade que ele está a criar uma espécie de centro, conseguindo catalisar quer as simpatias à esquerda, quer as simpatias à direita, este centro não é um centro neutral, é um centro radical. É um centro que vai buscar ideias progressistas, quer à direita, quer à esquerda. Radical do ponto de vista económico? Também, e sobretudo económico, é verdade, mas não só, mesmo na área da segurança, ele vai buscar algumas ideias que até agora não víamos nos partidos mais tradicionais. Criando até alguma turbulência à volta dessas ideias. Foi muito interessante ver a reação quase epidérmica que os sindicatos tiveram a uma fuga de informação que chegou ao jornal Libération acerca de mudanças que aparentemente estão a ser introduzidas na lei laboral, onde ele parece estar a querer ir mais além do que aquilo que eventualmente teria deixado a entender. E isto que poderia dar-nos a entender que poderia ser uma desvantagem, poderia até se calhar criar novas desconfianças. Havia quem dissesse que ele era um Hollande bis, não é? Uma espécie de mais um fracasso. A verdade é que ele está a conseguir capitalizar isto a seu favor. E as sondagens, já o mencionaste logo no início, estão-lhe agora, mesmo as mais pessimistas, a dar-lhe já uma maioria absoluta muito confortável. De resto, alguma imprensa começa já a chamar-lhe o Presidente Sol. Pois, exatamente. Agora, isso é interessante porque mais importante ou ainda mais curioso de perceber se ele vai ou não vai ter uma maioria é saber o que é que ele vai fazer com essa maioria. Se ele se vai tornar exatamente esse rei Sol, alguém plenipotenciário que pode até abusar desse excesso de poder, ou se ele saberá manter os pés bem assentes na terra e compreender, como dizia o Álvaro muito bem, que está aqui um vento de mudança a passar pela Europa toda e as atenções estão a virar-se muito para aquilo que ele será capaz de fazer e para o sucesso que ele vier a ter neste projeto, quer em termos internos, dentro da França, mas quer em termos externos, na Europa, na ideia da Europa. Ele será um dos pilares essenciais nesta renovação europeia, cujo desfecho nós neste momento não somos capazes de perceber. Álvaro Vasconcelos escrevia esta semana no Público que uma derrota de Macron, ou um fracasso de Macron, seria o suicídio da Europa, mas já teremos tempo de analisar com detalhe. Só mais um ponto, Ricardo, se me permites, relativamente ainda à gestão mediática de Macron. Boa parte da sua atividade neste curto mês no Eliseu parece recheada de simbolismos, como o aperto de mão prolongado a Trump, como uma resposta imediata à meia-noite em inglês à decisão de rasgar o Acordo de Paris. Ou seja, parece tudo metodicamente planeado para surtir aquele efeito. Havia recentemente um documentário de cerca de 1h30 feito sobre a campanha de Macron para o Eliseu e era muito nítida essa preocupação quase que obsessiva com a comunicação, deixando muitas vezes de lado os seus próprios assessores, não dando grande atenção ao que eles lhe diziam, para a irritação desses mesmos assessores que não achavam grande piada a estarem a ser negligenciados. Mas ele toma essa parte da comunicação muito em mãos e é extremamente cauteloso nesse elemento simbólico, na escolha do hino à alegria para subir ao estrado onde iria celebrar a vitória nas presidenciais, querendo dar essa ideia de um presidente
presidente europeísta, esta questão das visitas cirúrgicas feitas à Alemanha, ao Mali, tudo aquilo que ele percebe que neste momento pode dar uma imagem daquilo que é uma nova orientação política no Eliseu, é para ele absolutamente essencial. Agora, a minha dúvida, e eu onde acho que pode vir a estar um calcanhar daqueles, é exatamente a comparação que claramente se vai começar a fazer em termos da eficácia comunicativa entre ele e o seu núcleo mais próximo. Porque, na verdade, no staff que ele tem escolhido, nomeadamente em termos governativos, não se nota a mesma eficácia. E isso, quando essa comparação começar a ser feita, pode ser prejudicial para a imagem do movimento Hamas. O que é que gostarias de sublinhar destes resultados e pedir-te alguma atenção também relativamente ao Partido Republicano, porque já anunciou uma espécie de oposição construtiva ou de colaboração com condições, enfim, sim. Não se percebe muito bem que tipo de cooperação é que eles ensaiam já para os próximos 5 anos. Porque provavelmente não há um único partido republicano, há vários partidos republicanos. Há o Partido Republicano que está cooperante com Macron, que tem até já figuras no governo. Há depois uma facção que, não estando dentro do governo, olha com alguma simpatia e declarou até voto nas eleições presidenciais a Macron e não quer hostilizar o presidente. E depois há uma facção que se quer afirmar como verdadeiramente oposição a Macron e que certamente tentará tirar proveito também daquilo que é um resultado, que não sendo bom, apesar de tudo, não é catastrófico. Havia ali, ainda há, vamos ver qual é que é o resultado final, a barreira psicológica dos 100 mandatos. Abaixo dos 100 mandatos o Partido Republicano entraria mais ou menos com o Partido Socialista em decomposição, aparentemente conseguirá superar essa meta e poderá aí criar um reduto que faça a tal oposição a Macron. E aí falta saber se as outras fações do Partido Republicano se unem a essa oposição ou se não, ou se fogem para Macron e deixam o Partido Republicano bastante mais fragilizado. Isso vai depender de muitas variáveis, nomeadamente de vermos quem são os deputados eleitos pelo Partido Republicano. E aqui estes números apenas abstratos dos votos é muito pouco para percebermos depois no terreno quem é que foi eleito, em que condições e que posicionamento é que virá a ter neste novo figurino político. Depois, a questão da abstenção, muito elevada, há várias razões, há pessoas que se mostraram um bocado admiradas porque nas eleições presidenciais tinha havido um encerramento das urnas mais tardio, agora só nas grandes cidades é que é feito um pouco mais tarde, e pessoas a dizer que quando estavam a chegar às urnas elas já estavam fechadas. Isso pode explicar porque é que houve aqui uma quebra que será de cerca de 7 pontos, o que é bastante, torna esta abstenção recorde em França. E isso terá depois consequências. Consequências não apenas naquilo que é o figurino da segunda volta, haverá mais candidatos a ir a uma segunda volta porque obter 25%, mesmo que se tenha tido 50% de votos, ter 25% dos eleitores inscritos é bastante, e depois também perceber que impacto é que isso terá nos pequenos partidos, aqueles que não conseguirão estar naquilo que os franceses chamam a triangulação ou a quadriangulação. Ricardo, peço também um primeiro comentário e peço-te que incluas também uma reflexão sobre o peso da Frente Nacional. A Frente Nacional deparou-se com vários problemas, um dos quais era exatamente a saída de algumas figuras emblemáticas. Marion Maréchal Le Pen, por exemplo, sobrinha de Jean-Marie Le Pen, que abandonou em clara rota de colisão com uma certa linha orientadora que Marine Le Pen quis agora incutir à Frente Nacional. Depois também aquilo que é o desalento do eleitorado perante o mau resultado nas presidenciais. Houve uma espécie de deixar cair os braços quando se percebeu que afinal a Frente Nacional não estava com os resultados que eram esperados. Depois, também aquilo que foi a tal habilidade política de Macron para conseguir suster aquilo que era o avanço dos extremos radicais à direita e à esquerda. E desse ponto de vista eu acho que a eficácia comunicativa, mas não só, também política de Macron foi aqui decisiva para conter esses extremismos. Agora, também é verdade que falta saber, como eu dizia há pouco, exatamente quem é que estará no terreno, quem são os deputados eleitos, porque há aqui uma enorme variedade. Quando falamos dos partidos, os partidos agora são muitas coisas, sobretudo os republicanos são
neste momento, uma manta de retalhos que nós não sabemos como é que se irá compor no final de tudo isto. E também o próprio movimento França em Marche, que é uma incógnita na medida em que muitas daqueles rostos são rostos muito novos, nós não sabemos exatamente como é que eles se irão comportar, qual é que é até a fidelidade partidária deles relativamente a algumas das reformas que estão agora a ser propostas. E o facto de eles serem extremamente independentes, não estavam amarrados a nenhuma história partidária que de alguma maneira os fizesse ser mais leais a determinadas linhas de orientação ideológica. Há aqui esse risco que Macron estará neste momento a correr de não saber exatamente qual é que é o comportamento das tropas que ele, à última hora, às vezes até por inscrição eletrónica, conseguiu angariar, porque muitos destes deputados foi isso mesmo, ele criou uma espécie de uma cartilha que as pessoas tinham que seguir e, se tivessem determinadas características, nomeadamente de alguma independência, candidatavam-se eletronicamente e depois eram escolhidas. Muitos deles, Macron provavelmente não os conhece sequer pessoalmente, e isso é uma incógnita muito complicada para um presidente que agora quer mostrar não apenas a sua força, mas sobretudo a sua capacidade de gerir diplomas que são extremamente difíceis. O caso da lei do trabalho é apenas uma delas, mas há outras que serão certamente também muito sensíveis. Mas aqui chegados... Posso fazer um parênteses? Claro. De quem são essas pessoas? Porque isso também é muito interessante. É que a Europa que nós vimos em crise grave restou uma dimensão muito importante na Europa, que é a sociedade civil europeia. A sociedade civil não foi atrás destas correntes populistas. Vimos na questão dos refugiados, vimos a sociedade civil a receber os refugiados, vimos isso na Grécia, vimos isso um pouco por toda a Europa. A xenofobia não atingiu a sociedade civil. Há uma sociedade civil poderosa na Europa. E a grande parte desses novos candidatos do movimento En Marche vêm da sociedade civil, vêm das organizações não governamentais que trabalham no domínio da ecologia, no domínio da solidariedade social, no domínio de receber os refugiados. Toda essa sociedade civil hoje vai sentir-se mais representada por isto é uma mudança... que são mais indisciplinados no bom sentido, de que não têm que seguir uma disciplina partidária e ideológica. As razões que estiveram na base desta abstenção, relativamente aos comentários aqui feitos pelos diferentes líderes, o que é que gostarias de sublinhar? Relativamente a Le Pen, o facto dela tentar até personalizar em si um pouco aquilo que é o espírito do seu movimento, chamando a atenção para o facto de ela ter tido um bom resultado e aí também ocultando os péssimos resultados que teve em muitos outros locais. Mas isso é também típico destes partidos que são muito centrados num protagonista e que tentam tirar proveito daquilo que é algum carisma que ela, apesar de tudo, consegue ter numa parte do eleitorado. É porque ela não tem opositor à vista na própria Frente Nacional. Não se vislumbra um número 2 capaz de... Não, bem pelo contrário. Ela tem afastado todos aqueles que de alguma maneira não coincidem com os seus pontos de vista, começando no seu próprio pai, que em 2015 abandona o próprio partido. Falei há pouco de Marion Maréchal Le Pen, que também não quis sequer enfrentá-la e decidiu antes bater com a porta e deixá-la um pouco a falar sozinha. E esse é o grande drama dela, está cada vez a falar para menos pessoas e percebe que as suas ideias são cada vez menos capazes de infiltrar outros movimentos políticos que de alguma maneira poderiam depois compor o tal grupo parlamentar de que ela tanto precisa. Porque estes grupos mais radicais precisam essencialmente disso, de uma voz no Parlamento. É evidente que terão essa capacidade de fazer oposição nas ruas, e a França já demonstrou em vários momentos que a contestação nas ruas às vezes é até mais eficaz do que a contestação parlamentar, mas o que se tratava agora era verdadeiramente de conseguir essa representação parlamentar. E o facto da abstenção de ser tão elevada, o Álvaro já o mencionou, exatamente essa incapacidade de mobilização do eleitorado descontente. É o eleitorado que ficou em casa, que diz, olha, eu nem gosto muito de Macron, não vou lá votar, mas também não vou votar nos outros para o enfraquecerem. E é disso que Macron também viverá muito. Até que ponto isso será suficiente para agora, na segunda volta, fortalecer a posição do En Marche ou então ainda ter aqui alguma capacidade de mobilização desse eleitorado
para agora ir às urnas e ainda dar um bocadinho mais de força a esses partidos que agora perderam as eleições, essa aí é uma incógnita. Não há muito a fazer em termos da apresentação das ideias. As sondagens demonstravam que as pessoas estavam mais ou menos esclarecidas sobre quais eram os programas eleitorais dos partidos. Era apenas verdadeiramente a questão de os mobilizar para essa mesma luta e nesta primeira volta isso parece não ter acontecido. Os eleitores, de acordo com os estudos de opinião feitos, nomeadamente na última semana, pareciam bastante agradados com a estratégia seguida por Macron, nomeadamente na composição do Executivo. O Executivo paritário, o mesmo número de homens, de mulheres, novos valores seguros, um primeiro-ministro republicano. Portanto, Macron conseguiu agradar seguramente a uma maioria mais do que absoluta. Pois, e apesar de tudo com alguma moderação, isto é verdade que ele em alguns aspectos é bastante arrojado, progressista, mas em muitos outros aspectos, nomeadamente nessa tal tentativa de conseguir equilíbrios, ele tem sido bastante moderado e bastante conciliador relativamente àquilo que são as várias sensibilidades da sociedade. Deixa-me só dar esta expressão curiosa. O Le Monde escrevia num destes dias que a fórmula é transgressão mais renovação mais experiência. É uma boa fórmula. Embora aí a questão da experiência é uma questão que está ainda por testar. Há aqui também alguma necessidade de saber até que ponto ele será não apenas consequente com as ideias que apresentou, mas também ter capacidade para as executar. Porque muito desta equipa que ele conseguiu mobilizar é uma equipa que, em alguns aspectos, poderá não estar à altura daquilo que é o desafio colocado. Ou não, ou então o contrário. Na verdade, ele ser capaz de surpreender. Neste quadro só se poderá queixar dele próprio, porque tem todas as condições para executar o seu programa. É verdade, mas ele não tinha uma máquina partidária que muitas vezes é importante para conseguir ir cativar determinadas figuras que, pela sua experiência política, lhe poderiam respaldar algumas destas medidas e destas propostas. E, desse ponto de vista, ele está um pouco mais desprotegido. Agora, ele também já demonstrou que, de forma muito inteligente, consegue ir pescar as pessoas que acha que são relevantes e, ainda mais importante, consegue ter a coragem de evitar aqueles que oportunisticamente se tentam colar a ele. Manuel de Valls foi a figura que nós nos lembramos imediatamente, mas houve outras que, ao longo destes dias de campanha, nós percebemos que ele conseguiu quase que deixar na sombra, seguindo um rumo que tinha traçado, independentemente das vantagens até eleitorais que conseguiria se atraísse para os holofotes essas mesmas figuras próximas de outros partidos, com outras tradições e eventualmente até com essa tal visibilidade política de que ele precisaria. Regressamos à tua análise, Ricardo, falávamos do efeito Obama. Sim, mas deixa-me só, relativamente a essa questão, havia 6 ministros dos 18 que estavam a votos e havia uma regra que Macron decidiu deixar, que era, se eles não vencessem as eleições nos seus círculos, eles demitiam-se do lugar de ministros e, portanto, havia aqui alguma expectativa relativamente ao resultado. Uma espécie de remodelação anunciada. Sim, é verdade. Isto era digamos assim, uma norma que já vinha de 2007, se não me engano. Só Alain Juppé que tinha sido vítima desta regra, todos os outros teriam sempre superado os seus desafios. Vamos ver agora se agora todos superam ou não. Havia realmente a incógnita Ferrand, aparentemente ele terá conseguido escapar a essa situação. Voltando outra vez à questão de Obama. Obama foi muito popular fora de fronteiras americanas, mas isso custou-lhe alguma popularidade dentro de fronteiras. E quando ele sai dos seus 2 mandatos, sai com níveis de popularidade que não eram comparáveis à simpatia que ele tinha, por exemplo, na Europa. E a tentativa de ajuda que ele tentou dar a Hillary Clinton claramente não resultou. Macron pode ter também aqui essa dificuldade. É interessante ver como, por exemplo, o Partido Socialista Português, que foi muito efusivo quando Hollande ganhou as eleições, dizendo aqui está a prova de como o socialismo na Europa está vivo, e depois, de forma muito discreta, se foi afastando de Hollande. Desta vez não mostra nenhuma antipatia relativamente a Macron, mesmo tendo sido Macron um ministro que se afastou de Hollande. Isso mostra como mesmo os partidos socialistas, nomeadamente o Partido Socialista Português,
português está a dar aqui algum benefício da dúvida em relação a Macron. E isso pode querer dizer alguma coisa, no momento em que esses países periféricos, Portugal, a Grécia, procurarem um aliado para a defesa das suas posições. E aí Macron, pelo menos nestes indícios iniciais, nas poucas referências que fez a estas matérias, tem deixado em aberto a possibilidade de haver um novo olhar para aquilo que são as dificuldades de um sistema fiscal e de metas de déficit que eventualmente estão neste momento demasiado apertadas. E António Costa poderá encontrar um aliado fácil em Macron e talvez isso ajude a explicar porque é que não houve aqui nenhuma hostilização do Primeiro-Ministro e líder do Partido Socialista relativamente a esta candidatura não socialista em França. Agora, há aqui muitas coisas ainda em aberto e veremos também de que maneira é que esse eixo franco-alemão terá ou não terá preocupações com essa tal harmonização de um projeto europeu que ou é realmente de todos ou dificilmente poderá ser de alguém. Relativamente ao Brexit, sabemos que Macron, no rescaldo das eleições no Reino Unido, cumprimentou sem hesitação a Theresa May, apesar de toda a confusão que havia sobre se forma governo, não forma governo, de resto ainda hoje está em discussão, aparentemente o acordo anunciado afinal não é tão seguro quanto isso. O que é que isto indica relativamente à postura que a França pode assumir nestas negociações? Vai ser muito importante, é logo um dos primeiros interlocutores nessa negociação e poderá ser até ali uma espécie de fiel da balança caso as coisas acabem por se extremar na negociação, nomeadamente se Corbyn levar por diante essa tentativa de condicionar a estratégia que Theresa May tem desenhada para essa mesma saída. E, desse ponto de vista, a França vai ocupar um papel muito importante. Não foi por acaso que, quando se soube do Brexit, Jean-Claude Juncker fala em francês, de forma simbolicamente importante, mostrando que há agora aqui uma outra potência relevante no diálogo que tem claramente sempre a Alemanha como um dos pontos fundamentais. E aí a França, e agora em particular Macron, terá que saber lidar com a filigrana dessas mesmas negociações, onde sabemos um dos principais parceiros comerciais da Inglaterra, do Reino Unido, é a França. E, portanto, ele terá ali a faca e o queijo na mão para poder colocar algumas condições no relacionamento que o Reino Unido terá não apenas com a França, mas também com a Europa, extravasando um bocadinho aquilo que são os interesses franceses relativamente aos interesses europeus. Até que ponto ele será capaz de fazer isso na tal articulação com a Alemanha? Essa é claramente a grande incógnita. Até porque, se é verdade que ele tem dado alguns sinais simbólicos relativamente à política externa francesa, noutros aspectos nós sabemos ainda muito pouco, nomeadamente na área da segurança, onde é que ele quer ir, na relação própria com a Rússia. Ele ainda não foi muito explícito sobre onde é que verdadeiramente se coloca, quando é que estará disposto a, como se costuma dizer, pôr os pés à parede para evitar algumas interferências que a Europa claramente não gosta de ver do lado de Vladimir Putin. E aí então ainda teremos que perceber um pouco melhor aquela que é a posição de Macron. Radica tudo outra vez naquilo que, na minha perspectiva, é aqui muito importante. Não havendo aqui uma tradição, não sabendo nós verdadeiramente ainda quem é Macron, teremos que ficar na expectativa relativamente a muitas das suas decisões.